E dando seguimento aqui a nosso IMIP Educa Talks, e aí veja, eu ia pegar o celular para apresentar, para ler, quando de repente eu disse, você está doida, você vai apresentar Rubem? Pelo amor de Deus, Rubem é unanimidade aqui, né? Uma pessoa extremamente querida. Venha, vou pegar você aqui, venha para cá, venha para cá, venha para cá. Rubem merece todos os aplausos por tudo que ele fez, por tudo que ele faz, por ser essa pessoa linda, por ter tanto amor no coração, por ter propósito, por gostar do que faz e fazer com tanto amor que ele faz a diferença. Você não precisa realmente de apresentações, você é queridíssimo e eu capaz de cair de joelho para o Chile, de ter deixado você sair e vir para cá. Você já é cidadão pernambucano? Gente, tem que compensar. Então, mas eu vou dizer para vocês, eu já fui proposto para receber títulos aqui, de cidadão recifense e pernambucano. Rejeitei os dois. E se vocês querem saber, me perguntam depois, porque eu não sei se vou ter tempo de apresentar. Mas eu posso... Pessoal, isso aqui é sério, isso aqui é hospital, não é para... Os meninos, quando me chamaram, disseram, tu vai falar lá, negócio da brincadeira e tal e tal. Então, eles me disseram, você só recebe o cachê no final se você fizer as pessoas rirem 3 vezes. Já consegui uma. Vá anotando, viu? Mas eu rejeitei por uma questão muito simples, pessoal, uma questão de ideologia e filosofia. Porque recebendo esses títulos, iria me igualar para um bocado de pessoas que na minha vida, ao longo de 35 anos, sei que receberam esse título sem merecer. Basicamente das categorias políticas e por aí vamos. Então, dizem, eu não quero me igualar, não. Eu prefiro ter o reconhecimento aqui desta casa e de vocês. Muito melhor do que estar lá. Então, desde algum momento da minha vida que eu vou colocar aí para vocês, né? Tá bom, então conte sua história. Conte a gente quer... Tá. Primeira coisa é porque tu tem que me ajudar, né? Porque aqui isso é uma parte conjunta. Então, eu queria dizer para vocês que, embora você tenha cortado o cabelo, ela cortou o cabelo. Eu conheci ela de cabelo comprido. Mas você continua sendo, infelizmente, muito chata, muito insegura. Brincadeirinha, viu? Não tem aquele, né? Tá vendo? Agora, felizmente, hoje eu posso trabalhar sem a máscara. Quando eu trabalhar com a máscara, para mim era uma frustração muito grande. Entre outras coisas, por uma questão que eu pratico. Quem sabe e trabalha comigo, aquele neurônio... Quem dos residentes já me ouviu falar, vamos brincar de neurônio espelho? Né? Quando eu fico brincando com os meninos pequenos, eu fico assim, de ficar olhando e faço assim para que ele me imite. Já falamos dos neurônios espelho. Com a máscara, naquela época da pandemia, foi uma tragédia. Não serviam, porque não conseguia esse retorno. Hoje em dia, que a gente, ontem de tarde, que minha tarde de aposentado, está na praia. Mas hoje o neurônio espelho vai ser o espelho eu e você. Então. Eu falando dos desafios da imigração, sair e você chegar. Mas tu colocaste esse slide? Coloquei. Ah, tá. Então a gente já vai chegar lá. Então, eu queria dizer que a gente foi convidado, eu e o Rubem, para falar um pouco dos desafios do profissional de saúde quanto à imigração. Eu sou recifense, formada em pediatria, e há 6 anos optei por expatriar para a Espanha, onde hoje eu atuo, trabalho. E Rubem fez o processo inverso. Quanto tempo, Rubem? 40 anos. Na verdade, porque eu vim, antes de chegar fisicamente aqui, por isso que eu coloquei só 3 slides para que vocês entendam. Nesses 3 slides eu vou resumir praticamente 4 décadas. Perfeito. Né? Mas eu, de alguma maneira, cheguei para cá em 81. Mas fisicamente em 84. Então, aí alguém vai perguntar, como é esse negócio de tu 81 para 84? Eu vou começar falando, então, quais foram os 3 primeiros desafios para mim, tá bom? Perfeito. Cadê tu? Fizeste o slide ou não? Conversei com o Rubem sobre como é que a gente podia falar com vocês um pouquinho sobre os desafios da expatriação, e eu separei quais, para mim, foram os principais desafios. O primeiro foi o idioma. Eu moro na Espanha e quando, na minha vida pessoal, aconteceu esse movimento da expatriação, essa oportunidade de expatriar, existiam 3 possibilidades: Espanha, Califórnia e Chile, existia também, mas existia também Alemanha. E não por acaso a gente escolheu a Espanha.
eu tinha, como eu sou uma pessoa que gosto muito de me comunicar, de falar, de olhar no olho, de estar com os meus, de utilizar as habilidades comunicativas que a FPS preza tanto, a gente tem aula sobre isso, eu ficava muito insegura como é que eu ia conseguir me comunicar em outro idioma. A gente sabe que a gente tem a língua mãe, né? A gente tem o português como língua de herança e que nos ajuda a nos comunicar da maneira que a gente realmente gostaria. E eu ficava muito insegura em relação a isso, como eu ia me comunicar. E o espanhol me parecia mais fácil do que o inglês, e parece óbvio em relação ao alemão. E foi por isso, um dos motivos que a gente expatriou para a Espanha foi em relação ao idioma. Eu acho que esse é um dos principais dificultadores, o principal desafio é o idioma. Então, quando as pessoas me perguntam, olha, por onde eu começo? Ai, que legal que você se mudou. Como foi o processo? Por onde eu começo? Eu digo, eu começo estudando a língua. Não espere chegar lá para estudar. Isso gera muita insegurança. Então, para mim, o maior desafio foi esse, e esse também é o meu principal conselho. Se você tem vontade de tentar a vida fora, não só uma expatriação contínua, como é a minha, permanente, mas vai estudar fora, quer fazer um opcional fora, um fellow, comece estudando a língua. Esse é o meu primeiro conselho. Complementando isso também, a diferença, como nós temos uma diferença generacional razoável, eu queria dizer que também para mim, eu vim para cá e não falava a língua portuguesa, falava espanhol. À época, a gente não tinha o auxílio que vocês têm, porque hoje em dia, com a tecnologia, então você consegue um bocado de ajuda, você já contou com esse tipo de ajuda chegando lá, tradutores, né, como se diz tal coisa, estava tudo aqui na palma da mão. Para mim, não. Embora eu devo reconhecer que desde o início sim contei, porque talvez essa é uma outra coisa importante, um complemento, contei com a receptividade. A receptividade. Então, o povo brasileiro é extremamente cálido, extremamente generoso. Quando uma pessoa vem de fora, e normalmente pensa que somos turistas. Então, quando é turista, melhor ainda, turista vai gastar dinheiro, né? Quando pensaram e perceberam que talvez viria aqui para trabalhar, e sobretudo quando eu cheguei aqui no IMIP, então o pessoal ficou de olho grande. Felizmente, eu tinha uma proteção, que eu vou mostrar depois a foto da proteção, né? Então, já vou adiantando, já vou dando um spoiler. Então, a que se tornaria minha mulher era minha chefe lá naquela época. Então, tá vendo? Claro, aí por isso que entrou aqui no IMIP. Foi exatamente, tá entendendo? Porque eu tinha... Foi. Se não fosse ela, eu não sei, Ana, se tu está me assistindo, não, acho que ela está me assistindo online, né? Depois, talvez, por isso que eu tenho que falar bonito dela. Mas eu vou falar bonito dela porque ela foi o motivo. Para mim, a motivação não foi profissional, foi absolutamente pessoal. Mas eu encontrei esta casa. E eu só queria colocar para vocês, para resumir, que não temos muito tempo, de que eu estou completando 38 anos de casa. Sou das poucas pessoas, talvez, que ao longo da história, praticamente é dedicação exclusiva. No meu currículo, eu tenho 3 anos, talvez, de ter dado plantão num hospital privado e 8 meses ou 9 meses, mais ou menos, de consultório particular, basicamente para substituir minha esposa numa época em que ela teve que viajar. O resto do tempo, para mim, de manhã e de tarde, é IMIP. E agora, aposentado, algumas tardes são de praia. Mas a língua é fundamental. Mas aí você tinha um professor em casa também, né? Não é só professora, não. Com o tempo a gente vai descobrindo um bocado de outra coisa também, né? Por exemplo, hoje, um dos motivos que eu vim para cá é porque lá no Chile eu não me dava bem. Porque as mulheres lá são ciumentas. Então eles vão para o Brasil porque lá as mulheres não são ciumentas. Eita, aí deu certo? E no início era só sorriso, depois vim descobrir menino. Tá entendendo? Bem, mas não contem que vocês vão ter um professor de português em casa ou da língua que vocês forem expatriar. Estudem o idioma, que esse é um desafio muito forte. Como complemento, para quem eventualmente esteja pensando nisso, sempre é interessante que, além do idioma, estudes o mínimo de história. As pessoas vão te receber um pouco melhor quando você sabe, e vocês, né, os que trabalham comigo, sabem que frequentemente eu fico perguntando negócios da história do Brasil, que às vezes até nem as pessoas, né, conheciam muito bem. Então, conhecer a história sempre vai te tornar uma pessoa que vai ser melhor acolhida. É pelo menos a impressão que eu tenho. Com certeza. O segundo tópico eu coloquei burocracia. A vida de adulto já tem tanta burocracia, né? Imposto de renda, multa, o boleto que chega, o banco que fecha. É muito burocrático. E aí, quando você vai fazer uma expatriação, você duplica isso. Então, é imposto de renda em 2 países, é CPF em 2 países. Então, a parte da burocracia é um desafio muito importante e que você deve levar em consideração, principalmente quando você tem a oportunidade de escolher para onde você vai expatriar. Então, existem países que são mais ou menos burocráticos.
e levar todos os papéis possíveis e imaginários, estudar antes. Não foi em uma oportunidade apenas em que eu cheguei para resolver uma burocracia na Espanha e eu ensinei ao recepcionista aquele processo, dele me dizer, mas está faltando o seu diploma homologado, precisa ser a apostila de AIA, que é um determinado adesivo, você colocou na cópia. Eu dizia, não, mas pode. Não, mas não pode. Pode, está aqui o papel. Então, eu levava tudo impresso, grifado. Eu estudei muito a burocracia da Espanha antes de expatriar. Inclusive, para você tirar a nacionalidade, você precisa fazer uma prova que cai burocracia. Essa eu zerei. Zerei não, eu acertei todas, eu gabaritei. Porque é muito importante você entender o que é que você pode. Então, a gente tem um amigo brasileiro que ele perdeu o direito à nacionalidade do filho dele, que nasceu na Espanha, porque quando ele saiu da maternidade, ele correu para o consulado brasileiro e declarou o menino brasileiro. Só que esse processo, a Espanha ele permite que a criança que nasça na Espanha seja espanhol se ela não tiver sido registrada em nenhum outro consulado. E ninguém informou isso a ele, ele não fez a tarefa de casa. O primeiro lugar que ele foi a brasileira. Quando chegou no cartório espanhol, disse, não, essa criança é brasileira. Sim, mas ela vai ser espanhola. Não, a ordem interferia no resultado. Ela não vai ser espanhola. E ele perdeu. Então, estudar a burocracia do país que você vai é muito importante, inclusive para você decidir se você dá conta de ter duas burocracias ou não. Então, para mim, essa foi uma parte muito difícil. A minha sorte é que eu não tinha filho na época, eu tinha tempo de estudar a burocracia, senão acho que eu tinha desistido. Mas façam essa tarefa de casa antes de expatriar, porque a burocracia é um item muito puxado, muito difícil e que faz parte dessa maleta. Tem um monte de benefícios da expatriação, a experiência, a cultura, você aprender um outro idioma, você ter uma oportunidade de reconstruir sua vida, de você conhecer outras pessoas, outras formas de viver. Mas existem os desafios que a gente não pode esquecer. A burocracia é um calo no sapato. Mas aí eu queria colocar para vocês, ela está colocando isto de uma vivência recente, década e pouco. Há 30 e poucos anos atrás, primeiro, não existia computador, não tinha internet. Todas essas burocracias eram documentos tirados no papel, que tinha que ter, no meu caso específico, tradução denominada à época juramentada. Esta galega que é italiana... Não, mas tem ainda. Ainda tem? Pronto, caríssimo, junto dinheiro. Era folha por folha. Era folha por folha, não podia ser qualquer tradutor, porque à época eu tinha uma tradutora lá em casa, minha mulher traduzia e estávamos feitos, né? E saía de graça. Tinha que ser um tradutor juramentado, que não era qualquer pessoa, e ele cobrava por folha. Por folha. Eu gastei, posso dizer para vocês, à época, só por conta dessa burocracia, de traduzir meus documentos, alguns milhares de dólares, que é a parte que a gente vai chegar depois. Botasse recursos? Não coloquei, mas a parte da burocracia... Mas a burocracia necessariamente enseja que você vai ter que ter um bocado de recursos. À época, a gente nem com minha mulher, não tínhamos tanto dinheiro. Então, cada um desses dinheiros que a gente tinha que destinar para este tipo de burocracia, mas estava dentro do objetivo. A gente sabia que, inclusive, eu só vim ter a minha permanência depois de vários anos, depois de estar casado e já com um dos meninos, já aqui, morando aqui, sendo brasileiro, nascido e tal. Mas demorou bastante época. Hoje a internet, eu posso garantir para vocês que resolve muita coisa. Porque você entra lá, verifica tudinho e muita coisa, documentos, você tira diretamente da internet a um custo muito inferior. Isso não significa que tu não tenhas que estar atento lembrando que hoje em dia os países, em geral, por esta questão da migração, né, tu utilizas o termo expatriado, o pessoal utiliza, os portugueses utilizam muito o termo expatriado, eu prefiro migrante, mas os países hoje em dia estão com uma tendência enorme, em geral, a não aceitar migração. Porque a migração hoje em dia, inclusive, está motivada por coisas diferentes do que talvez era há algum tempo atrás. Então, burocracia, vamos lá. E o terceiro item que eu separei como maior desafio para mim foi o anonimato. Eu achei muito difícil. Depois que a gente estuda aqui, se forma aqui, então, eu nunca precisei procurar emprego. Com a dedicação que eu tinha na residência, na faculdade, os empregos apareceram muito antes de eu começar a procurar eles. E não é a realidade lá. Então, preparar um currículo para apresentar numa entrevista de emprego, para mim, foi muito duro. Então, você tem que deixar o seu ego de lado, tudo que você construiu, para você entender que lá você é mais um. Então, se você quer todos os benefícios de você morar fora, você tem que estar disposto a recomeçar, reconstruir. Ali ninguém vai ter
ele vai lhe indicar porque ele viu na rua passar. Então, se você está disposto, aceite que você vai ser um mero desconhecido. E que isso, por sua vez, tem os seus benefícios. Então, eu acho que toda a imaturidade que eu tinha durante a minha formação na faculdade, características que eu tinha e que os meus tutores me davam como feedback no final de uma tutoria, Luísa, você pode melhorar nisso, trabalhe mais isso, aceite crítica. Eu acho que eu cheguei lá com essa bagagem que eu já podia recomeçar a partir de um momento que ninguém me conhecia. Então eu acho muito engraçado quando alguém no meu trabalho me descreve com características que os meus tutores jamais diriam. E eu penso que isso foi uma grande construção e é uma oportunidade de você recomeçar. E isso também tem a sua vantagem. Então ter anonimato também tem uma vantagem. Então todos esses 3 desafios, eles são muito difíceis, mas ao mesmo tempo eles são muito encorajadores para você crescer, para você viver uma nova vida. Então não entendam eles como barreiras, entendam como janelas de convite a uma nova vivência. Esses foram os meus 3. Esse ponto, então, eu vou falar também da questão do anonimato. Então, quando eu vim para cá, tem alguma outra coisa? Vou colocar os 3 que você votou. Pode continuar, fale tá. Então, em relação à questão do anonimato, então para mim foi um pouco mais fácil, porque à época no Chile eu já tinha Instagram. Então, só foi traduzir meu Instagram para o português. Mas aí aconteceu o quê? A primeira dama lá em casa disse: acabou seu Instagram com suas amigas de trás. Borrou tudinho, agora é conta nova. Mas aí, falando sério, 4 meses depois de estar aqui, para poder resolver, porque eu estava com visto de turista. Apesar de que eu vim para casar. Então, casado, eu disse: pronto, estou resolvido, vai ter aqui. Não. Eu tive, então, que conseguir o meu primeiro visto, que foi um visto de estudante. E para isso eu tive que fazer um concurso. Então, eu fui residente do IMIP. Meu primeiro ano foi residente do IMIP, no ano 85. E 86 fui a primeira turma, e a R2, fomos a primeira turma de residentes que saímos do IMIP, faz parte da história, e fomos lá para o HC. Lá na BR. Então, o HC sai daqui, deixa e abandona este prédio que agora nós utilizamos, porque à época tudo era feito aqui. Então, os residentes do HC, onde eu tive a honra de compartilhar com pessoas como, por exemplo, a sua senhora mãe, né? Ela se lembra, né, muito desses tempos. Então, fomos os primeiros residentes do Hospital da Clínica. Mas eu não saí do IMIP, por quê? Porque à época eu já estava contratado, né, para dar plantão aqui. Então, pois é, a gente ia ganhar menos, viu? Hoje você ganha mais. Mas eu já dava plantão, então eu era residente. Se você, porque fica em risco, você faz a mesma coisa, mas eu gostava de dar o plantão aqui e não fora, porque aqui era tranquilo, a época. Então, nunca saí. A partir de ali, nunca mais. Quando terminei a época de residência, 2 anos, já tinha conseguido minha permanência definitiva. Também já estava com 2 meninos brasileiros, né? E a partir de ali foi minha vida toda aqui. Doutor Rubens, sobre a motivação, propósito e destino. No caso, a motivação, eu vou mostrar, então, motivação e propósito e o destino. Quando você quer migrar, por exemplo, eu não tinha opção, meu destino era só um. Não era nem o Brasil, né? Não era nem Pernambuco, era Recife e era IMIP. Porque vou mostrar para vocês por quê. Porque tu falou, eu tinha várias opções. Muitas vezes as pessoas que querem migrar, recentemente Eduardo, nosso colega que apresentou, ele já tem um destino. Ele foi ao longo do tempo definindo que é Canadá e talvez dentro de Canadá um ponto específico. Às vezes você tem simplesmente a ideia de que eu quero sair daqui, eu quero migrar, eu quero ter uma experiência. Muitos de vocês fizeram um intercâmbio, talvez, ou pretendem ou pensam fazer. E aí às vezes abre o leque. Né? No meu caso específico, a motivação e o propósito foi pessoal, né? E o destino era aqui, não tinha... Sobre rede de apoio e domínio do idioma, o domínio você já falou, falamos, mas rede né? de apoio também e o recurso. Vamos ver se as fotos que você queria falar. Então, a propósito do brincar, e para integrar, tentando integrar um pouco a questão com o expatriado, vocês diriam que essa criança de aqui é expatriada ou não? Tem cara de expatriado? Não, né? Alguém sabe quem é? Eu ajudei, né? Estou ajudando. 1922. Seguramente não está mais conosco. Seguramente no ano passado comemoramos os 100 anos. Ah, diz, galera, vai, diz.
Fernando Figueira. Professor Fernando Figueira. Olha como disse aqui. Fernando com seu brinquedo preferido, que era um cavalo, tá? Eu já tive. É todo gente jovem aqui. Nunca nenhum de vocês teve um cavalo que tinha rodinha que você saía puxando? Eu tive um cavalo desse de madeira. Também eu brinquei com um cavalo que ele, em vez de ter rodinha para tu puxar, ele tinha um negocinho assim. Você sentava, ia para trás e para frente, para trás e para frente. E a gente passava um tempão nesse negócio. Então, a época, obviamente, não tinha outras, né? Televisão na minha casa, com 12 anos apenas entrou. Então, até lá, eram todo esse tipo de brinquedos. Mas eu trouxe essa foto aqui porque eu fiz a pergunta: quem de vocês é expatriado? Quem de vocês é imigrante? Uma. Tu eres de onde? De Cabo Verde, perfeito. Mas tu fala espanhol? Muito bem. Estudaste aonde? Estudou na Bolívia. Então, cadê as meninas? Eu convidei. Sueli, está onde? Depois tu puxa a orelha, porque eu convidei Sueli. Então, tu também. Então, pessoal, veja bem, Cabo Verde, mas eles saíram para estudar na Bolívia. Então, tu está já há vários anos fora de tua terra e do teu país. Perfeito, né? Quem mais? Madalena Oliveira. Eu não. Como não? Não, Teu pai era de onde? Teus pais? meu pai era português de Portugal, minha mãe era angolana. Meu pai era português e minha mãe era angolana. E tu vai dizer que tu não tem sangue. Olha aí, olha o rosto dela. Típica mistura não? De português. Tá rindo de tu, não sei porquê. Se eu olhar ela na rua, eu digo, típica mistura de português com angolano. Mas qual é a importância prática? Madalena é nascida aqui, certo? Foi das pessoas que me acolheu aqui nesta casa desde sempre. Compartilha comigo, e esse negócio eu acho, Madá, que vem de alguma maneira, esse negócio de tua mãe angolana, de ter contado para ti uma série de coisas que acontecem ainda hoje, nesses lugares onde nós, de alguma maneira, também trabalhamos e contribuímos, tá? Então, este senhor de aqui não é brasileiro, tá? Este senhor de aqui você acertou, mas o professor, para que vocês saibam, ele não era brasileiro. Alguém sabe aonde ele nasceu? Portugal? Portugal. Portugal. E como tu sabe disso? Eu vi a história dele. A mãe... Parabéns. Não, eu sei que o pai e a mãe dele eram portugueses, vieram pra cá e foram lá pro interior e eles tinham algo agrícola por lá. Era em Garanhuns, não era? De café. Então, na verdade, os pais eram brasileiros. O avô que era português. Mas o pai dele ficando doente, ele voltou para se tratar em Portugal. E passou um tempão se tratando em Portugal e foi lá, então, que a dona Alice, que está lá no auditório e tal, engravida. Então, Fernando nasceu em Portugal, ele é português, ele é imigrante. Só que ele voltou para cá bebê. Era meio... Quais serão os desafios que eles diriam a gente, né? Que eles dividiriam com a gente? Aqui, neste livro que tem dele, abre aí. O que diz aqui em cima? Lê tu mesma. Achei de palco. Isso aqui? Elas que brincavam de pega, de pular corda, e as crianças tinham autorização para ficar acordadas até as 8 horas. A fazenda tinha luz gerada a motor e apagava às 22 horas. Então, veja bem, ele foi criado assim. Este livro é um pouco da história dele, tirei essa foto, né? Mas um pouco para conciliar, então, este negócio de ser migrante, do trabalho, dos desafios da pessoa que migra. Então, o professor não deixava, muito bem. O avô veio para cá, fez uma fazenda de café lá em Garanhuns, aí teve que voltar para se tratar da saúde, e muitas vezes esse é o motivo de migrar. Às vezes você vai fazer um tratamento de saúde. Gente rica aqui do Brasil, muitas vezes, ainda hoje, eles vão se embora para os Estados Unidos para fazer seus tratamentos. Então, essa questão passa aí as próximas, porque agora vamos fechando. Então, o meu motivo, então, esse aqui, outubro de 1981. Eu era um médico do interior, feliz, sou esse de aí, tá certo? Bem chileno. Tá? Então, Você foi deixando suas características. Então, mas estava lá no Chile. Estava lá no Chile. E aí, então, eu era médico, aí conheci essa senhora cá, era senhorita à época. Então, essa senhorita era residente de pediatria. De onde?
IMIP. Exatamente, acertou muito bem, tá? Então a gente se conheceu naquela época, por isso que desde aquela época o IMIP de alguma maneira já existia. Para mim, passa a próxima. Aí, 30 minutos depois eu já fui me achegando, né? Eu não era... Eu já ia ficando... Não, essa daí é depois, pô. Então, aí, 30 minutos depois já fui ficando próximo, já fui nem naquele lenga-lenga, aquele sotaque, não estou entendendo muito bem o que você está falando. Pronto, e a última, essa é a minha história resumida. 40 anos depois, então a gente está aqui, esses são os nossos netos já, nascidos... ¿Nacidos aonde? ¿Alguien sabe onde nasceram meus netos? Diga. No Chile? Na Suíça. É assim a vida. É assim a vida. Meu filho mais velho, então migrou. Então meus netos, eles são brasileiros também, mas eles são suíços de nascença. Eles têm, exatamente. Então é assim a vida. É assim a vida. É bonita, certo? Tem uma... como eu falei para vocês, eu trabalho num centro de crianças vulneráveis, crianças e adolescentes vulneráveis. Eu recebo muitos refugiados. E na parte de adolescentes, na entrada do setor deles, é como se fosse uma casa, tem um painel onde cada um pinta a sua bandeira. Lá no painel, tem lá o Brasil, eu já pintei a minha. E aí tem uma frase em cima que é, eu não sou daqui, em espanhol. Aí tem, eu não sou daqui, mas você também não. Somos todos imigrantes. Então, no fim das contas, é isso. O seu neto é da Suíça, os seus pais de Portugal, Fernando Figueira também foi. Então, no fim das contas, se a gente for pesquisar mesmo, todos somos um pouco imigrantes. Então, quando a gente tem preconceito, ou então a gente tem vontade de ir, isso está um pouco no nosso sangue, né? Uma coisa que a gente tenta muito lá na Espanha, no meu trabalho combater, é dizer assim, porque eu vim para cá porque minha família é ilegal. Ninguém é ilegal, pode não ter os papéis regulares. A gente combate muito essa expressão de linguagem. Nenhum ser humano é ilegal em nenhuma parte do mundo. Ele tem direito de ir e vir. A questão é diplomática. São papéis, tá? Então, não, é irregular. Sua condição de existência nesse território é irregular. Ilegal você não é, porque somos todos imigrantes. E as fronteiras são uma invenção do humano e relativamente recente. E vocês veem que em pleno ano 2023, as fronteiras continuam se reescrevendo. Temos uma guerra lá na Ucrânia com a Rússia que querem, né, fazer fronteiras novas. Temos golpe de Estado lá num país, no Níger, que quer fazer fronteiras novas. Então, estamos sempre dizendo, então, eita, eu sou de onde? Nasci aonde? Quem trabalha como eu em saúde indígena aqui no Brasil? Então, o pessoal, Madá, tu já trabalhaste comigo, se lembra? Então, os guaranis não se reconhecem como sendo paraguaios, ou bolivianos ou brasileiros, são guarani. Para eles, a fronteira é um detalhe. Os meninos lá do norte, os ticunas, mesma história. Estão na fronteira, pode estar do lado da Colômbia ou do Brasil, mas eles passam, eles não reconhecem fronteira. Alguém tem alguma dúvida, alguma curiosidade em relação a esses desafios e gostaria de perguntar a gente agora? Bom, gente, eu queria agradecer mais uma vez a presença de vocês, todo o apoio da equipe da Superintendência de Ensino e Pesquisa. Agradecer muito a Luísa, dizer que a gente tem muito orgulho de você estar fazendo esse belíssimo trabalho na Espanha, mas saiba que aqui a casa é sempre sua. E você, querido, muito obrigado por ter vindo. Que bom que você veio por motivos pessoais e se apaixonou também pelo IMIP, que essa casa também é sua e a gente é muito feliz de ter você aqui. Muito feliz mesmo. Obrigada, viu, gente?